Um homem não pode descobrir novos oceanos a menos que ele tenha coragem de perder de vista o litoral onde se encontra. André Gide. Você não veio ao mundo para ser como todo mundo é e fazer o que todo mundo faz, mas você só vai aprender isso de verdade quando conseguir conhecer a si mesmo profundamente. Apenas quando você se conhecer profundamente, você vai ser capaz de reconhecer o seu verdadeiro valor. E apenas quando você reconhecer o seu valor verdadeiro é que você vai começar a viver realmente. O caminho rumo ao reconhecimento do seu real valor é o caminho que vai, finalmente, te levar à transcendência da dependência emocional em todas as suas camadas, desde as camadas mais nítidas e gritantes até as camadas mais sutis e quase imperceptíveis desse filtro que te impede de enxergar as coisas como as coisas realmente são. Enquanto você não começar a viver de verdade, você vai se apoiar em diversos tipos de muletas psicológicas e ou vícios para te ajudar a não desistir de caminhar neste mundo, e você também vai utilizar todos os tipos de distrações, inclusive comer sem estar com fome ou fazer compras sem estar precisando, só para se manter ocupado quando não tiver nada para fazer. E quando você não tem opções de distração, você começa a mexer no celular. Dessa forma, você não tem que ficar sozinho consigo mesmo, com seus próprios pensamentos e indagações. As pessoas odeiam ficar sem nada para fazer. Nem que seja por apenas 5 minutos, elas não conseguem existir sem estar com as mãos e com os olhos ocupados com alguma distração, mesmo que seja algo insignificante. Mas você só vai poder começar a viver de verdade quando você souber distinguir entre as atividades que são distração e as atividades que são realmente produtivas e que movem a sua alma. E para saber quais atividades movem a sua alma, você tem que se conhecer muito bem. Mas como conseguir se conhecer profundamente se você está sempre ocupado e, quando não está ocupado, está distraído com alguma coisa? Como jogar bem uma partida de futebol se você nem mesmo sabe em qual posição você joga? Como jogar bem se você não sabe se você é um zagueiro, um atacante ou um goleiro? Impossível. A depressão ocorre quando você não está sendo você mesmo. Você provavelmente está fazendo coisas que não quer fazer, forçado a viver de uma forma que você não gosta, ou está sendo privado de fazer algo que você gosta, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Também é muito comum a própria pessoa não saber quem ela é e o que ela quer fazer da vida, e isso vai deteriorar o quadro depressivo ainda mais. Mas como se encontrar para poder finalmente se reconhecer profundamente, a fim de ser capaz de reconhecer o seu valor e então organizar a vida e dar início a uma mudança de paradigma? Simples. Pare de procurar do lado de fora e comece a procurar do lado de dentro. Mas o lado de dentro dá medo ou ansiedade na maioria das pessoas. É muito silencioso e esse silêncio incomoda demais. A pessoa começa a pensar um monte de coisas, começa a lembrar de um monte de coisas, daí começa a sentir umas outras coisas. Então, acaba desistindo e vai se distrair na TV ou no celular. Se você não suporta ficar sozinho, isso significa que você não valoriza adequadamente a única companhia que você vai ter até a hora da sua morte: você mesmo. Em contrapartida, se você não valoriza adequadamente a si mesmo, você não vai suportar estar sozinho, pois você não gosta de más companhias. Então, um ciclo vicioso é criado. E como quebrar esse ciclo? Eu já falei
E vou repetir. Apenas quando você se conhecer profundamente, você vai ser capaz de reconhecer o seu valor verdadeiro. Só então, esse ciclo vicioso vai ser quebrado. Você tem que estar sozinho consigo mesmo, sem distrações ou perturbações, para poder se reconhecer e descobrir o seu real valor. Você tem que fazer disso um hábito e você vai passar por um processo de mudança de paradigma em que esse hábito vai se tornar parte de você. Você vai simplesmente adorar ficar sozinho. Os momentos em que você consegue ficar sozinho vão ser os momentos mais preciosos para você. Só então você vai ser capaz de começar a viver de verdade. Só então a sua vida vai iniciar de verdade, sem muletas psicológicas nem emocionais. A partir de então, todos os tipos de relacionamentos que você tiver vão ser vividos diretamente com a outra pessoa, sem os filtros enganadores da dependência psicológica e emocional. A partir de agora, você tem olhos que enxergam e tem ouvidos que escutam. A partir de agora, você vai poder reconhecer os seus defeitos nas pessoas e vai poder reconhecer os defeitos das pessoas em você. Vai haver uma troca real em qualquer interação na qual você se engajar, e nesse vórtex contínuo de percepção, o seu progresso vai se dar dentro do fluxo natural do universo, exatamente como os filósofos estoicos da antiguidade descreviam. A partir de agora, a sua vida começa de verdade. Entretanto, a vida cobra um preço se você quiser estar tão vivo quanto for possível e não ter nenhum remorso quando chegar a hora da sua morte. E esse preço é: você deve ser fiel a si mesmo, ser leal à sua verdadeira natureza. E para fazer isso, você vai precisar apenas de uma coisa: coragem. Sim, coragem. O sistema de ensino condicionou os adultos a manterem as crianças tão ocupadas com atividades, entre aspas, úteis e aperfeiçoadoras, que estamos criando gerações de jovens apavorados com o silêncio, torturados pela simples ideia de estar sozinho com seus próprios pensamentos e indagações. Em tempos modernos, todos os nossos esforços para fornecer várias vantagens, entre aspas, para as crianças, produziram as gerações mais ansiosas, mais imaturas, mais superficiais, mais desfocadas, mais estressadas, mais ocupadas e mais pressionadas de jovens em nossa história, e com toda certeza, as gerações mais infelizes também. Pela metade do século XX, a psicóloga suíça Marie-Louise von Franz, uma das alunas e também colega mais brilhantes de Carl Jung, começou a observar uma tendência perturbadora. Muitos homens e mulheres adultos permaneciam psicologicamente atrofiados em sua maturidade. Eles eram adultos apenas na idade física, mas não na idade mental. A psicóloga ficou tão aturdida com isso que, em 1959, ela produziu uma série de palestras sobre o tópico Puer Eternus, que é uma expressão em latim para infância eterna. Para quem não conhece, a palavra pueril do nosso português significa infantil, tolo, imaturo. Von Franz descreveu o Puer Eternus como sendo um indivíduo que permanece tempo demais em uma psicologia adolescente e, na maioria das vezes, apresentando uma dependência anormal de suas mães. Von Franz alertou profeticamente que esse problema iria escalar e se espalhar pelo Ocidente nas décadas seguintes,
e as previsões dela se mostraram 100% corretas, especialmente com relação à população masculina. Atualmente, muitos dos homens de idades entre 25 e 40 anos ainda não se definiram profissionalmente e continuam vivendo no porto seguro da casa dos pais, em vez de experimentarem navegar as águas da independência e todas as responsabilidades e desafios que ela apresenta. Em vez de criarem algo palpável e produtivo para si, muitos jovens preferem a zona de conforto da vida social virtual, dos videogames e da pornografia. Passam seus dias na satisfação de prazeres temporários, se empanturrando de comida processada e distrações de todas as formas e para todos os gostos e bolsos. Muletas usadas para amenizar a sua miséria existencial. Eles vagueiam pela vida sem nenhum rumo, sem um objetivo, sem um plano de futuro e sem nem mesmo perceber o que estão fazendo. Nos nossos dias, não é nenhuma surpresa que o mal da depressão esteja assumindo proporções epidêmicas. O problema do puer-eternus é a neurose primária da modernidade. Mas antes de falar mais sobre a psicologia do puer-eternus, vamos abordar a origem desse problema social. E para isso, nós temos que discutir sobre como um complexo materno forte pode atrofiar o amadurecimento de um adolescente. Através da nossa história evolutiva, mães e pais sempre assumiram papéis diferentes na família. Enquanto o pai está mais atento às necessidades vitais básicas dos filhos e de toda a família, e também está atento a todos os tipos de ameaças externas à família, a mãe está mais atenta e é mais simpática às necessidades físicas e emocionais dos filhos. As mães sempre interagiram mais com os filhos, especialmente fisicamente, especialmente na infância e especialmente em tempos quando ainda não existia a mamadeira. Essa interação mais frequente e mais íntima com a mãe deixa na criança uma marca emocional duradoura, uma conexão psicológica com a mãe, e é essa marca emocional que os psicólogos chamam de complexo materno. Se a expressão complexo materno é nova para você, digita ela no Google e leia sobre o assunto para se inteirar sobre esse conceito básico de psicologia. Abre aspas. A experiência vivida com a mãe é internalizada pela criança em forma de um complexo, como um feixe de energia emocional mais poderoso do que o próprio ego. Fecha aspas. James Hollis. O pai não cria essa dependência emocional com a criança. Além de ser aquele que ensina através de dar exemplo, a função principal do pai é tanto prover recursos e proteção, quanto prover orientação e aconselhamento para os filhos. Em suma, a função do pai é exatamente ajudar os filhos a se livrarem do complexo materno, a fim de que eles possam sair de casa e ter uma vida independente dos pais. Na maioria das culturas através da nossa história, os homens fizeram a transição da adolescência para a vida adulta, por intermédio de rituais iniciatórios de passagem. O objetivo principal de todos os rituais de passagem era separar o jovem da mãe dele, primeiro fisicamente, depois psicologicamente. Esses rituais eram realizados assim que a puberdade começava e eram organizados e dirigidos exclusivamente pelos anciãos do sexo masculino da tribo, os pais culturais da tribo. As mulheres eram proibidas de participar ou mesmo de assistir esses rituais. Agora, um exemplo de um desses rituais. Os anciãos se fantasiavam de deuses e de demônios e sequestravam o adolescente no meio da noite. Essa seria a última noite que o jovem veria a sua mãe por meses.
O jovem era então levado para uma caverna profunda e enterrado vivo, ou então colocado em algum local onde houvesse escuridão total, fosse essa escuridão literal ou simbólica. Isso representava a morte da infância do jovem. Representava a perda do paraíso e dos prazeres da irresponsabilidade. Isso era uma mensagem avisando que ele não poderia ir para casa. Depois de terminada a fase da morte simbólica da infância dele, um ritual de renascimento era então realizado, marcando a transformação do jovem adulto em um indivíduo mais maduro. Subsequentemente, os anciãos ensinavam a ele a sabedoria e os conhecimentos da tribo, e então eles mandavam o jovem para uma área selvagem, onde ele teria que sobreviver totalmente sozinho por vários meses, conseguindo sua própria comida, água e construindo seu próprio abrigo. Após esse feito, ao retornar bem-sucedido para a tribo, ele era recebido como um membro adulto agora, pois ele tinha provado que era merecedor. A partir de então, era esperado do jovem adulto a total superação do seu complexo materno. Dependência e imaturidade já não eram mais tolerados na vida dele pelos outros membros da tribo. Baseado na natureza intensa e às vezes violenta desses rituais de passagem, fica claro que os nossos ancestrais compreendiam muito bem que separar um jovem adolescente de sua mãe era uma empreitada árdua e intensa. O mundo moderno ocidental não possui nada que seja equivalente a esses rituais. Mircea Eliade escreveu: é comum ouvir que uma das principais características do mundo moderno é o desaparecimento de todos os rituais significativos de passagem. Na falta de sábios anciãos e pais culturais, o jovem de hoje tem que contar com seu próprio pai para iniciá-lo no mundo adulto, mas, infelizmente, são raros os pais que são capazes de realizar esses tipos de rituais com seu filho, pois para isso o pai precisa ter sido iniciado pelo avô, e se isso não aconteceu, o link foi perdido. Através do exemplo, o pai tem que demonstrar ao filho que há algo digno de ser conquistado nesse mundo e que se o filho não sair da barra da saia da mãe, como dizemos aqui no Brasil, ele vai ter uma vida de dependência e de ressentimentos. Em seu livro Under Saturn's Shadow, James Hollis escreveu, abre aspas, o filho precisa assistir seu pai no mundo. Precisa que seu pai mostre a ele como viver neste mundo, como trabalhar, como superar as adversidades. Ele precisa que o pai ative a masculinidade inerente nele, tanto através de exemplos quanto através de declarações diretas. Fecha aspas. Nós vivemos na era do pai ausente, e isso é catastrófico. Sem o suporte do pai, fica praticamente impossível para o adolescente, por conta própria, sair da sua zona de conforto e ir em busca de uma vida independente e produtiva. Não é de surpreender que o problema do puer eternus seja tão evidente nos nossos dias. Os efeitos negativos de um pai ausente são amplificados pelo impacto que essa situação exerce na mãe, pois é gerada uma situação na qual a mãe, primeiramente, se torna mais autoritária para compensar a falta de uma figura paterna na vida da criança. E, em segundo lugar, a ausência de um pai para prover amor, apoio e recursos cria na mãe uma espécie de fome emocional, a qual ela tenta saciar através do seu relacionamento com a criança. Isso gera uma situação análoga à de um vulcão pronto para entrar em erupção. Situação essa que transforma a mãe naquilo que os junguianos chamam de mãe devoradora. A mãe devoradora é superprotetora
e sufoca o filho, se envolvendo intensamente em todos os aspectos da vida da criança. Apesar de ter as melhores das intenções, uma mãe assim inconscientemente manipula a criança a se tornar cada vez mais dependente dela, e muitos são os casos onde essa dependência extrema da mãe se prolonga até os filhos atingirem a idade adulta. E não surpreendentemente, iludida com tanta atenção e mimo recebidos, a criança sempre colabora muito com a mãe nesse processo. Carl Jung disse: contemple a conspiração entre mãe e filho, e como um ajuda o outro na traição da própria vida. Uma criança criada dessa maneira, sem nunca ter sido permitida a oportunidade de agir por conta própria, de realizar suas próprias conquistas, de errar e de reparar seus próprios erros, de defender o que lhe é caro, ou de tomar decisões por conta própria, vai se transformar num adulto aleijado em seu potencial de suportar e de superar os desafios que a vida sempre apresenta. O desejo saudável de se adaptar à realidade à sua volta e de se tornar um indivíduo original, o que sempre gera medo, dor e conflitos, vai ser substituído pela sua necessidade doentia de continuar dependente de sua mãe, seja ela sua mãe biológica ou qualquer pessoa que a esteja substituindo. Se a mãe biológica não estiver presente, inconscientemente, ele vai buscar uma mulher para substituí-la no suprimento das necessidades afetivas dele. Se ele não encontra uma mulher assim, ele frequentemente vai substituir a mãe por algum tipo de vício químico. Em outras palavras, quando um adolescente chega na idade adulta portando um forte complexo materno, ele não vai tentar desenvolver a sua independência e a sua consciência. Ele vai ser possuído pelo que Jung chama de espírito da regressão. Abre aspas. Ele se afiliará ao serviço do sono, não à batalha da vida. Ele deseja ser pego, sugado, envelopado e devorado. Ele busca, por assim dizer, o círculo mágico, nutritivo e protetor da mãe, a condição da criança livre de todas as preocupações. Não é de admirar que o mundo real esteja desaparecendo. Fecha aspas. Bem, essa foi a parte 2 da nossa série O Poder da Solitude. Não perca a parte 3, meu brother. E se você acha que os meus vídeos te ajudam, considere contribuir financeiramente com o meu canal. O link para doações está no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo. Se você não tem condições de colaborar financeiramente, colabore através de compartilhar os meus vídeos nas suas redes sociais. Muitíssimo obrigado. Aqui é o Tiozão. Aquele abraço de sempre. Over and out.